Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Franquias. Dicas, novidades, insights para você que quer investir em um novo negócio com mais segurança, entender como funciona o segmento de franquias no Brasil. E o nosso convidado de hoje é Daniel Calais, expert e faz parte do Grupo Calais, um grupo de franquias de diversos segmentos que traz todo o seu know-how dentro do guarda-chuva para suas redes. Iremos falar um pouco dos cuidados de escolher a franquia certa, dos cuidados que o franqueado tem que ter depois que ele adquire uma franquia, o cuidado de colocar em prática as orientações da franqueadora e também falaremos um pouco de quem está nos bastidores das franqueadoras, né, por trás, fazendo o sucesso das suas franquias. Daniel, muito obrigado pela sua participação, sejam muito bem-vindos a Franquias. Olá, eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui do seu lado, você é um palestrante fantástico, um grande parceiro aqui do Grupo Calais, é uma honra mesmo, eu aprendo muito, muito com você, tenho muita felicidade em estar aqui compartilhando um pouquinho sobre o universo do franchise, agradeço demais. Legal, eu que agradeço, admiro muito você, a todos aí, né, do seu pai, Sidney Calais, a sua família toda e toda a sua equipe aí do grupo, né, que estão localizados aqui na região da Lapa, em São Paulo, né, o grupo, para quem quiser depois conhecer, tomar um cafezinho. Mas vamos lá, Daniel, eu queria falar um pouco sobre o segmento de franquias, né? Muitos falam o seguinte, ter uma franqueadora dá muito trabalho, né? Fazer com que os seus franqueados tenham sucesso. Vocês construíram uma holding, né? É um grupo, né, de franquias em diversos segmentos. E daí eu queria conhecer um pouco a história do Grupo Calais, né, e mostrar essa empresa sólida que está por trás desse grupo. Nós estamos, quando eu digo nós, Jacques, sou eu, Daniel, meu irmão e o meu pai. Nós estamos já há quase 30 anos no franchising, passamos por diversas marcas e fundamos há alguns anos o Grupo Calais, uma holding multissetorial de franquias. E nós temos uma experiência muito prática, Jacques, porque nós éramos franqueados. Nós vivemos o papel do franqueado, sabemos as vantagens, os desafios, as dores. Isso nos traz muito conhecimento. Nós entendemos como é o dia a dia operacional de um franqueado. E quando nós fundamos aqui o Grupo Calais, nós tivemos um conceito bem interessante, Jacques, que é o seguinte, nós não fundamos marcas. O Grupo Calais, ele busca no mercado empresas que já estão há muitos anos em operação, que já deram certas, essas empresas são bem-sucedidas, e elas possuem o formato de franquias, ou seja, elas podem ser multiplicadas pelo Brasil. E quando nós encontramos uma empresa como essa, nós estudamos, analisamos, fazemos uma série de avaliações e adquirimos participações. Ou seja, nós tornamos aquela empresa uma franqueadora, uma rede de franquias. E aí começa toda uma logística. Criação de plano de negócios, mas com base em dados reais. Nós mapeamos as regiões para um plano de expansão, todo o trabalho de implantação do novo franqueado e principalmente o suporte, o dia a dia para esse gestor franqueado ter sucesso, ter apoio e vencer como franqueado. Todas as marcas aqui do grupo, repito, já eram negócios absolutamente comprovados de sucesso e nós adquirimos participações com uma condição, com o fundador daquele negócio indo ser sócio. Por quê? Porque ele conhece, ele entende daquele segmento. E nós convidamos esse sócio fundador
para trabalhar no dia a dia, para trazer know-how, para sempre pensar em atualizações, em novidades. E nós aqui do Grupo Calais entramos com um know-how de franquias, com toda a parte de treinamento, expansão, apoio, suporte de fato ao novo franqueado. É uma história bem resumida aqui, viu, Jacques? E o que eu mais admiro, o que eu mais gosto, é o fato de vocês terem vivenciado o lado do franqueado por muitos anos. Né? Vocês conhecerem as dores, mas também conhecer o que dava certo. E vocês trouxeram esse know-how para dentro do grupo Calais, e hoje é o know-how que vocês transferem para os seus franqueados. Né? Então, é algo muito legal. E você colocou um ponto que é importante, que quando vocês buscam uma marca que está pronta para se tornar uma franquia, vocês entram com o know-how do franchising e aquele sócio ele precisa continuar na operação, porque do negócio dele é ele que entende. E aí está a justificativa do sucesso de várias redes de segmentos distintos terem sucesso dentro da holding de vocês. Né? Porque o sócio que opera, que faz aquele segmento dar certo, ele continua sendo sócio de vocês nessa expansão, nesse crescimento, ele continua à frente do negócio. Que é um exemplo que eu sempre falo, franquias onde que o franqueado ele é sócio investidor e ele trabalha na operação, eu acredito que as chances dele crescer e ter mais resultado é maior do que o franqueado que é só entrar com dinheiro e colocar um gestor, um gerente para tomar conta da franquia. Não é que não vai dar certo, é que quando o investidor ele está à frente do negócio, a esposa dele, o filho dele, a chance daquele negócio crescer de uma forma sustentável e mais rápida aumenta bastante. Muito legal essa história. E, Daniel, eu gostaria de entender, porque uma das coisas, grandes perguntas que eu recebo, né, sobre amigos que querem empreender, recentemente um amigo meu que trabalha há 20 anos em um banco em São Paulo, ele falou, já estou cansado de trabalhar em banco, e quem trabalha em banco não consegue emprego em outra área, né, só muda o banco, a instituição, e eu estou pensando em empreender e a minha esposa me disse para montar uma franquia que eu tenho mais segurança, eu nunca tive um negócio próprio, minha família nunca teve um negócio próprio, meu pai me ensinou que ser funcionário CLT é o melhor caminho, mais seguro, só que eu descobri que está na hora de fazer algo a mais. Né? E daí eu queria saber quais são as dicas que você traz para pessoas como esse meu amigo, o João, né, que gostaria de empreender, mas ele tem medo porque ele nasceu numa sociedade que seja CLT, que é o melhor caminho. Né? Então, eu vou buscar uma franquia, eu tenho mais segurança, mas como escolher a franquia certa, quais são os melhores caminhos, onde que a franquia irá me ajudar? Se você puder fazer um resumo desses passos, que eu acho que é uma grande dúvida de muitos que querem empreender, tornar-se empresário. Perfeito, Jacques, excelente. Como você mencionou, Jacques, nós temos a experiência prática porque éramos franqueados. E quando digo éramos, é porque nós vivemos a operação. Tanto eu, quanto meu pai, quanto meu irmão, nós fazemos de tudo dentro da franquia. Nós passamos por todos os departamentos, desde venda, parte de cobrança, parte financeira. E eu te garanto que não tem faculdade, pós, MBA, que gere tanto conhecimento quanto você viver um negócio, principalmente uma franquia que tem um respaldo, tem um apoio, tem um suporte integral. E para todos que buscam hoje uma franquia, para todos que pensam em um negócio próprio, eu sempre recomendo uma franquia, não porque estou atuando com franquia, mas porque é mais seguro. Não significa sucesso absoluto. Por quê? Porque demanda muito trabalho. Quem pensa em montar uma empresa e uma franquia precisa entender que vai ter que trabalhar muito mais, principalmente nos primeiros anos, mas de uma forma mais qualitativa. Eu digo muito aos franqueados aqui, sabe, Jacques, que não precisa trabalhar das 8 às 21, das 8 às 22, não é isso. É o trabalho bem aplicado, é o trabalho bem direcionado, é ter bons profissionais no dia a dia,
é ter uma equipe muito treinada, muito capaz. Mas respondendo sua pergunta, Jacques, nós temos inclusive aqui no Grupo Calais um evento periódico chamado Como Investir na Franquia Certa. E lá Legal. é bem legal, Jacques, por quê? Porque nós instruímos as pessoas, os investidores, instruímos que o mundo do franchise ele é um mundo mais seguro, repito, mas que ele exige muita dedicação. E nós sempre salientamos alguns cuidados importantes que essas pessoas precisam ter ao buscar uma franquia. E eu listo sempre alguns que já são padronizados aqui no grupo. Primeiro, conhecer uma franquia ao vivo, sabe, Jacques? Passar um período dentro de uma franquia, eu acho isso muito importante, porque o franqueado ele não pode ter surpresa, ele tem que se tornar franqueado já sabendo do negócio, ele precisa viver aquele negócio para ele realmente ter paixão por aquilo, para bater no coração. Bateu no coração significa que o negócio é para ele. Então nós sempre recomendamos aqui no grupo que esse investidor faça um test drive em uma franquia nossa. Que ele fique, que ele conheça, que ele entre sem surpresas, porque, de novo, vai exigir muita dedicação, muita entrega, muita resiliência. A franquia, ela gera todo o know-how, ela dá toda a assessoria, ela dá todo o suporte, mas quem aplica, de fato, é o franqueado e a equipe dele. E como você mesmo falou, Jacques, o franqueado ativo, que está no dia a dia seguindo aquela receita de bolo, ele tem mais sucesso. Então, o primeiro ponto é esse, é viver uma experiência, fazer um test drive dentro de uma franquia. Esse é um ponto que eu acho muito importante na hora de buscar uma franquia, um negócio próprio. E dois, se você me permite, Jacques, eu acho super relevante, é conhecer o franqueador e a estrutura da franqueadora. Por quê? Porque existem milhares de marcas como franquias, como redes de franquias no Brasil, e como qualquer negócio, Jacques, tem de tudo. Tem os bons, tem os profissionais e tem aqueles aventureiros que atrapalham muito o franchise. São pessoas que às vezes não fazem por mal, mas querem, em 6 meses, 1 ano de negócio, tornar aquele empreendimento uma franquia. E ele não tem know-how, ele não tem inteligência ainda do negócio, ele não tem resultados comprovados, ele põe em risco a vida de muitas pessoas que investem em tudo que tem e ele se atrapalha também. Isso acaba prejudicando o setor de franchise. Então, conheça, quem está nos assistindo, conheça o franqueador, converse olho no olho com o franqueador, para você ter segurança, para você sentir que é algo sério, e principalmente a estrutura da franqueadora. Se tem um espaço de treinamento, se é só físico ou tem algo online, se tem uma universidade corporativa, se tem uma intranet com materiais voltados aos franqueados e principalmente para as equipes dos franqueados. Se tem treinamentos, se tem reciclagem, se tem apoio de marketing, toda essa estrutura dá respaldo e garante um índice de sucesso maior para quem vai operar uma franquia. São 2 pontos muito importantes, sabe, Jacques? Que legal, que legal. Esse evento, né, de como investir na franquia certa, né, é uma coisa muito legal, porque só uma empresa sólida que oferece essa segurança poderia fazer um evento como esse, né? Aquela rede de franquias, mais ou menos, não faria um evento como investir na franquia certa, né? Tem É esse muito medo, esse importante, sabe, know-how. Jacques? Exatamente. Nós abrimos a casa mesmo, sabe, Jacques? Nós fazemos um open house aqui para ele, investidor, entender como será o dia a dia dele após se tornar franqueado. Legal. Eu garanto, sabe, para quem se dedica, para quem aplica as nossas etapas, as nossas regras, e eu garanto que vai ter sucesso. Todos possuem sucesso como franqueados no Brasil? Não. Por quê? Porque existe uma faixa etária de 5, 6, 7, 8% de franqueados que não dão certo em nenhum negócio. Por quê? Porque falta de estudo, precisa estudar esse segmento, falta de interesse, falta de persistência, ele não aplica aquilo com resiliência. Então, eu sempre digo que para ter sucesso como franqueado, precisa muita entrega, precisa muito estudo, precisa muito know-how do dia a dia, precisa viver a operação, é barriga no balcão. Isso tudo faz com que aquela pessoa amadureça
e colete ótimos resultados no dia a dia. E uma das coisas que você comentou, Daniel, e que para mim faz muito sentido, e é um dos motivos que eu admiro cada vez mais o Grupo Calais, é que muitas redes de franquias falam assim: quer conhecer mais? Liga para o nosso franqueado que ele vai dar orientações boas. E você disse o seguinte: venha viver, né, um período dentro de uma franquia, entender como que é a operação para ver se você gosta, se você se adapta. Não é telefonar para um franqueado e ele falar: não, estou super feliz, ganho dinheiro, tchau, e desliga. Né? E não é uma visita de uma hora, é vivenciar aquele negócio, aquela operação, é ficar alguns dias à disposição, né, o investidor, para que ele conheça e saiba onde que está investindo. E isso traz uma segurança muito grande e ajuda até na escolha da franqueadora a não errar e não fazer com que o franqueado muitas vezes perca todo o dinheiro que ele juntou em investimento, né, num negócio onde ele não vai conseguir ter sucesso. Ou até sugerir, no caso do Grupo Calais, falar: olha, essa franqueadora aqui não é recomendada, mas eu sugiro essa, né, muda o segmento. Daí o investidor fala: caramba, é verdade, eu queria um, mas eu acho que no outro eu falo com mais pessoas, eu gosto de pessoas. Né? Então, isso muda bastante. Tem negócio que eu fico mais nos bastidores, como investidor, na operação, e tem negócio que eu tenho que ir para frente, falar com pessoas. Então, é muito legal Exatamente. essa vivência, né? Isso daí é muito legal. Exatamente, Jacques. Isso é fundamental, sabe, Jacques? Nós fazemos questão, como mencionei, de olhar no olho daquele investidor e dizer para ele: ó, esse negócio é para você, ou esse negócio não é para você, eu te indico outro, ou até, como já fizemos muitas vezes, orientar a pessoa: olha, não saia do seu emprego, continue como CLT, porque para ser empresário precisa de uma série de fatores, conforme eu mencionei, sabe, Jacques, que não é para todo mundo, né? E isso não é um problema, porque as pessoas, algumas não têm perfis para serem empresários, e algumas têm, isso é normal. O que nós queremos é minimizar e cada vez mais diminuir erros, porque quando a pessoa monta uma franquia e não gosta, não tem sinergia, é ruim para ela e muito ruim para a franqueadora. Por isso que nós temos esse cuidado muito grande de avaliar o perfil, de deixar ela conhecer a operação, para realmente avançar com o máximo de segurança possível. Você ouve Franquias com Jacques Greenberg. Daniel, falando um pouco mais para quem está buscando uma franquia, quer conhecer um segmento, o que você poderia trazer de dicas, até antecipando o que vocês ensinam nessa palestra, né, como investir na franquia certa? Quais são os principais tópicos que vocês trazem nesse dia e que você já poderia compartilhar aqui com a gente, para que a pessoa fale: caramba, que sacada boa, eu não tinha pensado nisso. Perfeito, Jacques, excelente pergunta. Jacques, nós sempre mostramos nessa palestra alguns tópicos bem relevantes do franchising, como escolher um ponto certo. É uma dúvida muito grande, é uma dúvida muito comum entre os franqueados, a escolha do melhor local. E ele faz total diferença. Escolher o local certo é 60%, 70% do sucesso. E como franqueadora, nós damos esse apoio, orientando o franqueado, indo homologar o ponto. Então, como escolher o ponto certo, como gerir uma franquia. Parece algo simples, mas gerir é algo muito amplo. É cuidar da parte financeira, da parte comercial, da parte de RH. Então, nós mostramos os principais departamentos da franquia, como gerir, como administrá-los. Isso faz total diferença no dia a dia. Nós mostramos o quanto é importante avaliar um plano de negócios, mas um plano de negócios bem feito e com dados que são reais. Quando nós, Jacques, voltando, quando nós adquirimos participação de uma empresa e tornamos ela uma marca do Grupo Calais e inicia uma rede de franquias, nós compramos também algo que deu certo e com números comprovados que vão nesse plano de negócios. Então, eu mostro algo para o investidor real. Eu consigo mostrar que aquilo que ele está vendo é de fato verdade, porque
o nosso sócio fundador, executou, operou, aplicou, né? Isso nos dá um respaldo muito grande. Nós mostramos também para as pessoas que assistem esse evento, Como Investir na Franquia Certa, o que é uma circular de oferta de franquia, o que é uma COF, né? Como é elaborada, o que contempla, toda a parte de contrato de franquia e o quanto ele, novo franqueado, vai ter que se dedicar para o negócio nos primeiros anos, principalmente. E também colocando um ponto bem interessante, Jacques, que poucos investidores pensam, por incrível que pareça, poucos pensam nisso, que é o seguinte: quando a pessoa abre uma franquia, qualquer negócio, ele demora X meses para alcançar o ponto de equilíbrio, ou seja, para eu não colocar mais dinheiro, para eu não aportar mais dinheiro, porque ele tem aquele período de crescimento, ponto de equilíbrio, e de lá para frente ele começa a colocar o dinheiro no bolso até retornar todo o investimento. Nós mostramos para esse investidor que durante esse período, ou seja, durante esse período que ele vai chegar no ponto de equilíbrio, que ele precisa sobreviver, ou seja, ele tem que ter uma reserva de capital, ele tem que ter um capital para viver, para ele continuar a vida dele, para ele dar conforto para a família dele. É o capital de giro, né? Exatamente, Jacques. Nós damos muita ênfase para isso, sabe? Ele precisa ter qualidade. Quem não tem qualidade no trabalho e na vida não desempenha uma boa operação. Nós fazemos questão de destacar isso. Que legal, que legal. Você falou duas coisas muito importantes aqui para destacar, que vocês explicam a circular de oferta, conhecida como COF, que é um dos documentos, para mim, mais importante dentro da lei de franquias, né, no Brasil. Até mais importante do que o próprio contrato assinado. Né? E isso é muito importante que o investidor leia com atenção, consulte um advogado, né? Converse com a francadora, tire as suas dúvidas nesse momento da COF, que ali tem várias informações importantes, não apenas sobre o negócio, mas sobre as unidades que estão ativas, funcionando, entre outros fatores. E também a parte do capital de giro, né, que às vezes alguma rede de franquia pode, para dizer que o investimento é menor, ela não engloba o capital de giro na proposta. Né? Abra sua franquia com R$100 mil. Aí você vai ver, não tem o capital de giro, todo o dinheiro que a pessoa tem são R$100 mil, vendeu uma casinha, vendeu um carro, e nos primeiros meses aquele negócio não irá dar dinheiro e muitas vezes você terá que ainda aportar um dinheiro para pagar aluguel, pagar alguns funcionários, compra de estoque, matéria-prima. Então é muito importante você avaliar o capital de giro. Né? Esse daqui é um fator que você tem que entender qual que é esse valor e a preferência que você tenha disponível esse dinheiro, não só para o negócio, mas como o Daniel disse, para você se manter sem perder a sua qualidade de vida. Até a sua franquia começar a ter um equilíbrio financeiro, você conseguir ter uma retirada, você precisa manter o seu padrão de vida, a sua qualidade. E você irá usar ou o capital de giro que você tem guardado, ou como o Daniel disse, não saia do seu emprego também, né, muitas vezes. Coloque a sua esposa, seu marido, seu filho, seus pais para cuidarem da franquia, enquanto você continua no seu emprego, tendo a sua renda para conseguir manter o seu padrão, e quando aquela franquia passar do ponto de equilíbrio, começar a te dar o retorno, você pode começar a se dedicar a ela. Isso é muito legal e é muito importante para que você tenha segurança e um novo negócio saudável desde o início. Então, até aqui o momento, o que eu aprendi com essa aula que o Daniel Calais trouxe para nós? Busque, você que quer uma franquia, busque uma franqueadora que cuide de nós, investidores, como pessoas, como família, que nos entenda. Não podemos ser apenas mais um número dentro dessa rede de franquias. Então, é muito importante você ter esse cuidado. Né? E, Daniel, falando em família, falando em cuidado, né, dentro do Grupo Calais,
nós temos algumas personalidades que fazem parte de algumas das redes, né? E eu queria que você falasse um pouco por qual motivo que vocês buscaram essas personalidades e o quanto isso traz de vantagem para um franqueado. Ótima pergunta, Jax. Perfeito. Jax, quando nós encontramos um negócio e adquirimos participação nele, ou seja, ele se torna uma empresa do Grupo Calais e uma rede de franquias, nós sempre verificamos se aquele negócio tem espaço para uma personalidade. Por quê? Porque quando nós trazemos uma personalidade, uma pessoa que, acima de tudo, tenha sinergia com aquele segmento, isso nos dá um avanço gigantesco. Eu vou dar um exemplo aqui do Grupo Calais, Jax. Nós temos a Ana Hickman, aqui no Grupo Calais, como sócia de 3 empresas, sócia do Além do Olhar, sócia do Instituto Ana Hickman e sócia da Mais Laser. Temos também a Sabrina Sato, ela é sócia de 2 redes, da Odont Special e da Rede Elétrica Solar. E temos o Duda Nagli, que é marido, né, da Sabrina, ele é nosso sócio na Rede Elétrica Solar. São pessoas, Jax, que elas adoram esses segmentos e elas agregam muito, não só com exposição, com uma divulgação nacional, porque são pessoas muito influentes, mas principalmente com ideias. Elas participam, elas vivem o dia a dia. Nós temos reuniões periódicas onde muitas ideias, muitas ações que são aplicadas surgiram dessas pessoas. Isso para nós é fantástico. De novo, em exposição, em crescimento com novas ideias e principalmente como um marketing institucional para tornar a marca cada vez mais desejada, mais reconhecida. Que legal, isso é muito importante. E o mais importante é você saber que essas personalidades não estão ali apenas para fortalecer como marca, né? Nas redes sociais ou offline. Elas participam, eles estão à frente também do negócio, com reuniões periódicas, visitando a sede do Grupo Calais, visitando sempre que possível uma unidade franqueada, entendendo a operação, porque são sócios, né? Não estão ali ganhando pela sua imagem, eles fazem parte do negócio. Posso te incomodar, já te incomodando aqui? Claro, claro. Nós fizemos uma vez com a Ana Hickman, Jax, um programa muito legal chamado Ana Visita. Olha que bacana, Jax. Ela, sem avisar, ela batia na porta da franquia. Ó, sou eu aqui, Ana Hickman. Ela entrava na franquia, ninguém esperava. E conhecia lá a equipe. No caso do Instituto Ana Hickman, ela assistia uma aula, fazia foto, ela fazia um relatório depois para nós. Isso é muito legal, sabe? De melhorias, do que já era um sucesso. Então, são pessoas que realmente agregam, que contribuem. Isso é muito legal e é o que faz a diferença e fez e faz o sucesso do Grupo Calais. Daniel, para quem quiser conhecer mais sobre as oportunidades de investimento em franquias do Grupo Calais, nesse pool aí, né, em diversos segmentos e opções, qual o melhor caminho? Muito bom, Jax. Os investidores, não só investidores, mas pessoas também que desejam transformar os negócios que já são sucesso em franquia, podem nos procurar, podem nos contatar pelo site, pelo www.calais.com.br ou diretamente no Instagram, tá? No Instagram, direto lá no nosso Calais, nosso Grupo Calais. E tem um detalhe importante, Jax, nós somos tão aqui abertos a relacionamento com franqueados, com investidores, com parceiros, enfim, com todos. E no site do Grupo Calais nós temos um WhatsApp, tá? E quem atende esse WhatsApp sou eu, tá? Então, aqui é casa aberta mesmo. Não vai falar com fulano, com ciclano, não, é direto aqui na fonte, porque nós temos essa missão, sabe, de transformar as relações com franqueados, colaboradores das franquias, parceiros, colaboradores da franqueadora. Nós temos essa missão de transformar isso em uma grande família. Tanto é que o nosso slogan aqui no grupo é: confiança é o primeiro passo. Tendo confiança, tudo flui, tudo anda. Que maravilha, que maravilha. Admiro muito e cada vez mais vocês
Daniel, infelizmente, o nosso Franquias de hoje está chegando ao final, deixando gostinho de quero mais. Espero em breve tê-lo novamente aqui participando com a gente, trazendo dicas, conhecimentos, insights para a nossa audiência. Para você que está aqui nos ouvindo, continue seguindo o podcast Franquias, ative o sininho, deixe seu comentário, compartilhe com um familiar, com um amigo seu, esse conteúdo maravilhoso. Daniel, para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Jacques, eu quero te agradecer demais a oportunidade. Eu sou fã do seu trabalho, da sua história. Adoro o seu livro, 84 Perguntas que Vendem. Adoro. Todos aqui na franqueadora já leram ou estão lendo. Eu faço uma propaganda porque eu sei que ele gera ótimos resultados. Eu adoro de verdade, tá? Te acompanho, sou seu fã e repito. A mensagem que eu queria deixar, Jacques, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos visualizando, é que ao buscar um novo negócio, olhe atentamente todos os detalhes, não tenha pressa, tá? Estude, de novo, converse com o franqueador, visite a franqueadora, leia a circular de oferta de franquia, esteja com um parceiro e realmente faça a diferença na sua vida profissional e pessoal também. Lembre-se, franqueadora e franqueado são parceiros, são sócios. Um contribui na vida do outro. É isso aí, Jacques. Que legal, Daniel. Muito obrigado a você com a sua audiência e toda semana novos episódios, novos conteúdos. Continue nos seguindo aqui e não deixe de compartilhar, de curtir e aproveitar ao máximo todas essas aulas, dicas, insights que preparamos com muito carinho para você. Franquias com Jacques Greenberg.